Hare Krishna, Haribol, sejam todos muito bem-vindos à página do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Eu sou a Tsundara Dasa, estou aqui hoje para uma palestra sobre o Srimad Bhagavatam. Então, sejam todos muito bem-vindos, divulguem esse vídeo, divulguem a página da ISKCON do Rio de Janeiro nas redes sociais de vocês. Então, vamos à palestra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoje nós vamos ler do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, o status quo. O capítulo 26, que descreve essa natureza material em detalhes, e hoje é o verso 21. Yatat sattvagunam swacham shantam bhagavata padam yadahur vasudevakyam chitantam mahadatmakam. Yatat sattvagunam swacham shantam bhagavata padam Yadahur Vasudevakyam Chitam Tan Mahadatmakam Yatat Sattvagunam Swacham Shantam Bhagavatak Padam Yadahur Vasudevakyam Chitam Tan Mahadatmakam. Significado, tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Yat que tá este, Sattvagunam, o modo da bondade. Swacham, claro. Shantam, sóbrio. Bhagavata, da personalidade de Deus. Padam, o status de compreensão. Yat, o qual a rua é chamado Vasudevakyam, pelo nome Vasudeva. Chitam, consciência. Tat, esta, Mahadatmakam, manifesto no Mahatattva. O modo da bondade, que é o claro e sóbrio status da compreensão da personalidade de Deus, e que geralmente é chamado de Vasudeva, ou consciência, manifesta-se no Mahatattva. Significado Srila Prabhupada, Jagadguru Ki Jai. A manifestação Vasudeva, ou o status de compreensão da suprema personalidade de Deus, chama-se bondade pura ou Shuddha Sattva. No status Shuddha Sattva não há intervenção das outras qualidades, ou seja, paixão e ignorância. A literatura védica faz menção da expansão do Senhor como as 4 personalidades de Deus, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha. Aqui, no reaparecimento do Mahatattva, ocorrem as 4 expansões do Supremo. Ele, que está sentado internamente como a super-alma, expande-se primeiramente como Vasudeva. A fase Vasudeva é livre da interferência de desejos materiais e é o status no qual se pode entender a suprema personalidade de Deus, ou o objetivo que a Bhagavad Gita descreve como Adbhuta. Esse é outro aspecto do Mahatattva. A expansão Vasudeva também é chamada de consciência de Krishna, pois está livre de todas as máculas de paixão e ignorância materiais.
Esse claro estado de compreensão nos ajuda a conhecer a suprema personalidade de Deus. O status Vasudeva também é explicado na Bhagavad Gita como Kshetragya, que se refere tanto ao conhecedor do campo de atividades quanto ao superconhecedor Vasudeva, que conhece não somente um tipo de corpo em particular, mas também o campo de atividades de todas as diferentes variedades de corpo. A fim de situar-se em consciência límpida ou consciência de Krishna, é preciso adorar Vasudeva. Vasudeva é Krishna sozinho. Quando Krishna ou Vishnu está sozinho, sem a companhia de sua energia interna, ele é Vasudeva. Quando está acompanhado por sua potência interna, ele é chamado Dwarakadisha. Para se ter consciência límpida ou consciência de Krishna, é preciso adorar Vasudeva. Também se explica na Bhagavad Gita que é após muitos nascimentos que alguém se rende a Vasudeva. E uma grande alma assim, é muito rara. A fim de libertar-se do falso ego, é preciso adorar Sankarshan. Sankarshan também é adorado através do Senhor Shiva. As serpentes que cobrem o corpo do Senhor Shiva são representações de Sankarshan, e o Senhor Shiva está sempre absorto, meditando em Sankarshan. Quem é realmente adorador do Senhor Shiva, como devoto de Sankarshan, pode livrar-se do falso ego material. Se alguém quer livrar-se de distúrbios mentais, tem de adorar Aniruddha. Para esse propósito, a literatura védica também recomenda a adoração ao planeta Lua. Da mesma forma, quem quer ter inteligência fixa deve adorar Pradyumna, que é alcançado através da adoração a Brahma. Esses assuntos são explicados na literatura védica. Om Jnana-timirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais escura região de ignorância, porém meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências a seus pés de lótus. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nassini. Yatat Sattvagunam Swacham Shantam Bhagavatapadam Yadahur Vasudevakyam Itam Mahadatmakam. O modo da bondade, que é o claro e sóbrio status de compreensão da personalidade de Deus e que geralmente é chamado de Vasudeva ou consciência, manifesta-se no Mahatattva. Muito bem, então, neste verso do Srimad Bhagavatam, o senhor Kapila Deva continua as instruções à sua mãe Devahuti. E este capítulo em especial, ele é intitulado Os Princípios Fundamentais da Natureza Material. Então o senhor Kapila Deva vem enumerando esses diferentes princípios da natureza material. E por que ele faz isso? Porque a base inicial do conhecimento espiritual é entendermos a natureza deste mundo material e os princípios fundamentais da natureza material. Isso porque nós precisamos distinguir o que é consciência e
matéria. É preciso, no início do avanço espiritual, a compreensão clara da diferença do que é material, físico, e do que é espiritual, transcendental. E tanto o Sr. Kapila Deva, aqui no Srimad Bhagavatam, começa as instruções a Devahuti, explicando o que nós chamamos, o que é chamado dentro da literatura védica de Sankhya, ou Sankhya Yoga, que é o estudo analítico dessa natureza material, quanto Krishna no Bhagavad Gita. Ele também começa explicando a Arjuna, logo que Arjuna admite a sua confusão e pede a Krishna que atue como seu mestre espiritual, ou seja, Arjuna se coloca à disposição de Krishna. Ele argumenta de que está confuso e que precisa de uma orientação espiritual para sair da confusão em que ele se encontrava. Isso já no segundo capítulo, logo no começo, da Bhagavad Gita, e Krishna começa a explicar a diferença entre o que é material e o que é espiritual. A palavra espiritual, às vezes, causa alguma confusão, que remete a espíritos, a um plano acima deste planeta em que estamos, onde há seres em formas sutis que habitam ali. Porém, dentro da literatura védica, mesmo esse reino sutil que está acima do planeta ou do plano em que vivemos, ainda assim, esses seres que habitam esses planetas e que são dotados de um corpo sutil, ainda assim eles estão dentro do invólucro do universo material. Então, dentro da literatura védica, o espírito, ou Atma, ele é melhor traduzido como alma espiritual. Então, a filosofia Sankhya, aqui explicada por Kapila Deva, a Devahuti, parte do princípio de que nós não somos apenas mais um produto desta natureza material, mas que somos uma alma espiritual, transcendental, pura, original, eterna, não criada, não nascida, que não pode ser destruída por nenhuma arma, ou seca pelo vento, ou queimada pelo fogo. Uma alma espiritual indivisível, indestrutível, eterna, original. Diferente dos elementos que compõem o corpo material. Esses elementos, eles não são eternos, não são originais. Eles não estão lá quando a alma existe em seu estado puro. E eles têm diferentes tipos de classificação. Alguns desses elementos materiais são bastante grosseiros, como, por exemplo, a terra. E aí, quando a literatura védica menciona o elemento terra, essa classificação faz menção a todos aqueles elementos que são sólidos. Assim como, por exemplo, água. Quando a literatura védica menciona o elemento água, ele está englobando todos os elementos materiais que estão na forma aquosa, ou ar, todos os elementos que estão na forma gasosa. Essa é uma maneira de classificação dos elementos da natureza material. Então, tantos esses elementos mais grosseiros, como terra, água, ar, o fogo, quanto elementos mais sutis, como a mente, a inteligência, o ego, esses elementos, eles compõem a natureza material. E o início da compreensão espiritual é entender que, embora estejamos mergulhados nessa natureza material como uma diva, o termo diva, ele é aplicado à alma que mergulha na natureza material. O Atma, ou o eu, ele pode existir
em dois estados, no estado completamente puro e transcendental, sem nenhum condicionamento por nenhum tipo de elemento material, portanto, fora dos elementos materiais, fora do Mahatattva, fora dos universos materiais manifestos, ou ele pode, essa mesma Atma, quando está combinada com os elementos materiais, recebe a denominação de Diva. Então, a Diva, mesmo fazendo parte desse elemento material, ela é constituída originalmente do Atma ou do eu espiritual, que é completamente diferente dessa natureza material, embora tenha a tendência de ser controlada pela energia externa devido a seu desejo de se tornar independente do Atma supremo, da personalidade de Deus. E aí a natureza material, e alguns versos anteriores foi descrita como sendo criada a partir dos desejos da alma espiritual, esse mundo material tem a função primária de fazer com que a alma, ao esquecer sua relação eterna original com Krishna, aceite as condições impostas por estes elementos materiais que estão sendo descritos de uma forma mais detalhada aqui do que na Bhagavad Gita por Krishna, pelo Senhor Kapila Deva. Então, o propósito de estudarmos os princípios fundamentais da natureza material dentro da literatura do Bhagavata Purana, do Srimad Bhagavatam, é justamente fazer com que possamos iniciar essa jornada rumo à autorrealização, rumo ao autoconhecimento, entendendo bem a diferença do que é a original, eterno, absoluto, do que é temporário, material e destinado ao desaparecimento. E Krishna, na Bhagavad Gita, explica que aquilo que é eterno é real. E aquilo que não é eterno, que tem uma origem, um começo, fim, isso é irreal. E é por isso que essa energia externa, como ela é temporária, ela se manifesta de forma temporária, ela é chamada de ilusória. E a alma espiritual original, ela vive nesse estado, primeiro, de esquecimento de sua relação eterna com Krishna, de esquecimento da existência da suprema personalidade de Deus. E segundo, esquecido de si mesmo. Em ilusão, se identificando com o corpo, acreditando que é essa pessoa, que é o conjunto, né, do corpo atual que ela obteve e das relações corpóreas que estão ligadas ao corpo. Então ela se sente em determinada família, em determinado país, nação, ou mesmo espécie. Né? Ou se identifica com a espécie humana, né? ou com alguma nação em que ela tenha nascido, alguma raça, uma etnia. Então, esse tipo de identificação, porque essas identificações são temporárias, ou seja, essas nações que existem hoje não existiam no passado e daqui a alguns milhares, milhões de anos não vão existir. Esse corpo material, ele vai levar no máximo uma centena de anos, né? E ele vai desaparecer. E os relacionamentos que nós temos com as pessoas, eles surgem e desaparecem. Será que a Pândita diz que analogamente as pedras que estão no leito do rio, algumas vezes elas estão juntas, aí o rio, a correnteza, age sobre aquelas pedras, elas se separam. Então, as almas espirituais condicionadas, as divas que entram aqui na natureza material, algumas vezes essa corrente que é
né, essa força do tempo universal, a ação dos três modos da natureza material, faz com que, às vezes, nós estejamos juntos em determinadas famílias ou num círculo de amizades, o que for, e daqui a pouco a ação do tempo, das próprias forças que existem nessa natureza externa de Krishna faz com que essas pedras ou nós nos separemos. Então, todas essas relações, sendo temporárias, elas também são ilusórias. Claro que mesmo sendo ilusória, Maya afeta a nossa existência. A Maya afeta a existência da alma espiritual, porque ela passa a esquecer-se da sua raça original com Krishna e começa a agir de acordo com as condições em que ela está vivendo. No momento, ela está inserida junto com algumas outras almas em algum tipo de associação familiar, ou de amizade, de trabalho, de nação, do que for, e ela deixa de saborear o seu relacionamento eterno com Krishna e começa a se afetar por esses relacionamentos temporários e ilusórios. E é por isso que a alma é considerada condicionada. A alma está sujeita a essas condições e, devido ao esquecimento da sua natureza original, eterna, começa a viver a viver uma personalidade ilusória dentro dessa natureza material. E é isso que nós chamamos de consciência material, diretamente afetada por um falso ego. E essa consciência material é a diva, a alma espiritual condicionada pela energia material, e assim ela faz parte também da natureza material. E é por isso que o Sr. Kapila Deva começa a instruir Devahuti sobre esses princípios fundamentais da natureza material, para fazer com que fique bem claro a distinção da alma espiritual desses elementos materiais. E a alma espiritual, sendo parte da energia interna de Krishna, por ser, por vezes, afetada pela energia externa de Krishna, ela é considerada uma energia marginal de Krishna. Embora, tecnicamente, ela seja produzida a partir das energias internas, das potências internas de Krishna, pelo fato de ser afetada, diferente de outras expansões de Krishna, por ser afetada pela energia externa, ela é energia marginal, aquilo que está na margem. Assim como uma praia ali tem aquela faixa de areia que às vezes está seca sob o sol, mas às vezes a maré vem e cobre. Então aquela margem, né, é uma analogia sobre a alma espiritual diminuta, uma expansão que não é uma expansão plenária de Cristo, é uma expansão diminuta de Cristo, que somos nós, e por vezes podemos estar nessa fase iluminada, seca do Sol, ou submersos no oceano da existência material. Por isso que esse conhecimento desses princípios da natureza, eles são fundamentais, porque uma vez que nós tenhamos consciência disso, devemos buscar o que é real, que é o abrigo da potência interna de Krishna, da nossa natureza original, e esquecer esse mergulho, esquecer a vida dentro da natureza material, viver dentro do oceano da natureza material, numa fase de esquecimento e relações ilusórias. Então, autorrealização, autoconhecimento, conhecimento da verdade absoluta, passa por livrar-se do que é ilusório, do que é temporário, do que não tem substância verdadeira, não se manifesta eternamente, que são esses elementos da natureza material. Aqui, Srila Prabhupada
ou melhor, antes de Prabhupada, o próprio verso, ele explica que o modo da bondade, ele é um claro e sóbrio status de compreensão da personalidade de Deus. E esse modo é chamado também de Vasudeva. A própria personalidade de Deus, como nós vamos ver ali mais tarde, também é chamada de Vasudeva. Mas esse claro status de compreensão, Vasudeva, é uma consciência. E originalmente, esse modo da natureza material, ele existe no Mahatattva. O Mahatattva, ele está além dos universos materiais. Ou melhor, os universos materiais estão mergulhados no Mahatattva. E já no Mahatattva existe o modo da bondade. Ou seja, Krishna, ele traz esse estado de consciência, Vasudeva, antes mesmo da geração dos inumeráveis universos materiais. E isso ele faz para que a alma espiritual que queira participar das atividades da energia externa, dessas atividades ilusórias, temporárias, elas ainda assim tenham a oportunidade de cultivar esse modo da natureza material, Vasudeva, que é um modo de consciência, de compreensão. E é por isso que, algumas vezes, nós vemos pessoas que não têm compreensão do que Prabhupada explica sobre a personalidade de Deus e devido a estarem influenciados por outros modos da natureza, como paixão e ignorância, eles acreditam que essas instruções elas são irreais, ou seja, há uma inversão completa da compreensão. Por isso que muitas vezes esse universo material ele é descrito como uma árvore invertida, ou melhor, o reflexo de uma árvore, uma substância onde ela aparece de forma invertida. Isso é uma analogia, porque se imaginarmos uma árvore esteja à beira de um lago muito tranquilo, nós temos a visão real da árvore, mas se olharmos para a água do lago, nós vamos ver um reflexo dessa árvore, só que invertido. Então, o que está em cima aparece como estando embaixo. Então, muitas vezes, a compreensão deste universo, para as pessoas que estão imersas na energia externa, estão sendo afetadas principalmente pelos modos de paixão e ignorância, é uma compreensão invertida. Por isso que há a afirmação de que Deus é uma criação do ser humano e que o ser humano ele descreve Deus com atributos que são formas que ele conhece, um braço, cabeça, perna. Então, isso passa a se tornar uma verdade para essas pessoas que estão imersas nesse reflexo invertido. Por quê? Uma vez que nós somos o efeito da criação de tanto universo material quanto espiritual, nós somos um efeito do Criador Supremo. Na origem, na causa, ele sim ele se manifesta com atributos pessoais. Muitas vezes, Krishna é descrito como a suprema personalidade de Deus, Govinda, Gopala, que tem um corpo com braços, pernas, cabeça, porque através dessa manifestação original de Krishna, Krishna ele desfruta de uma vida, ou de várias vidas, de vários passatempos, imerso em completa bem-aventurança, em completo prazer. E ao criar a alma espiritual diminuta, ele dá esses atributos.
para a alma espiritual também ser uma alma espiritual individual que tem órgãos de ação como pés, mãos, né? E que pode ver, que pode enxergar, né? Pode ouvir, pode pensar. Então, é exatamente o oposto do que é explicado por pessoas que estão imersas em paixão e ignorância. No modo da bondade pura, nós entendemos que a origem dos nossos sentidos, que a origem da nossa individualidade vem do indivíduo supremo, porque nós não somos a causa da existência do mundo. A verdadeira causa da existência desse mundo e de todos os mundos espirituais é Krishna, e devido a ele ter atributos individuais, pessoais, nós herdamos alguns desses atributos, né, alguma dessas qualidades, de uma forma diminuta. E é por isso que nos parecemos, de alguma forma, com Krishna, com a Suprema Personalidade de Deus. Não é o inverso, não é uma criação nossa. Nós não temos o poder de criar nada. O que nós podemos fazer dentro desse mundo material é observar a natureza material, tentar mudar alguns desses elementos, combinar alguns desses elementos que já existem, e assim criamos, né, outros elementos. Na verdade, nós apenas trabalhamos com o que existe aqui e transformamos algumas coisas. Nós colocamos o fogo, o elemento fogo que já existe, no ferro, e aí purificamos o ferro, combinamos com outros elementos, criamos o aço, daí a partir do aço podemos criar, ou melhor, modelar, né? Que o termo mais correto seria modelar e não criar. Nós não criamos, na verdade, nós modelamos aviões, carros, edifícios, né? Smartphones, tudo a partir de elementos que já existem, usando a eletricidade que já existe, o fogo que já existe, os metais, os elementos que já existem. Então nós modelamos esses elementos. Mas a verdadeira criação desses elementos vem a partir da Suprema Personalidade de Deus. Ele que cria. Então, uma vez que nós tenhamos personalidade, sentidos, não é porque nós mesmos criamos esse sentido. Não, isso foi criado e nos entregue pela Suprema Personalidade de Deus para o nosso uso, para nosso bom uso, e nesse caso estaremos sob influência da energia interna de Krishna em perfeita harmonia com a Suprema Personalidade de Deus, ou para um mau uso, devido à nossa independência de querermos esquecer de Krishna e ficamos imersos nessa natureza material. Mas isso é muito difícil de compreender para quem está influenciado pelo modo da paixão e ignorância. Esses modos dentro da natureza material, eles sempre estão combinados, eles não existem no estado puro. Porém, aqui, neste verso, Kapila Deva explica que essa manifestação de bondade pura, ela existe. E nós podemos adotar essa consciência pura, porque ela já vem desde o Mahatattva, já é oferecida por Krishna, para que nós possamos utilizar esse modo natureza material, podemos abraçar esse modo, deixar que esse modo de bondade pura, ou Shuddha Sattva, nos influencie a ponto de não sofrermos com as intervenções das outras qualidades, como paixão e ignorância. Ainda que neste verso, o Senhor Krishna, ele, ou melhor, Prabhupada, que é um Shaktavesha Avatar de Krishna, Prabhupada explica que a personalidade de Deus, ele se expande. Então, originalmente, Krishna, ele é a personalidade original de Deus, e muitas vezes ele se expande. Por exemplo, quando Krishna
está com as gopis em Vrindavana, ele se expande em inumeráveis Krishna. E cada gopi tem a ideia de que está sozinha com Krishna. E ela fica muito feliz porque, olha, eu consegui a companhia de Krishna. Cada gopi pensa a mesma coisa. Da mesma forma, quando o Senhor Krishna, ele, em Dwaraka, ele assume o compromisso matrimonial, né, com 16.108 esposas, cada uma delas vivia com Krishna no seu próprio palácio. O Krishna expandiu-se. E essa expansão original de Krishna elas são inteiramente iguais. Né? É uma expansão do tipo Prakasha, onde Krishna se manifesta igualzinho para todas essas outras pessoas. Né? Agora, Krishna também se expande como Vilas. E a primeira expansão de Krishna é o Senhor Balaram, que embora seja o próprio Krishna, ele é o próprio Krishna na sua expansão de Balaram. E ele tem atributos diferentes de Krishna. Ele tem uma tez diferente, uma cor da pele diferente. Ele tem símbolos que ele carrega, símbolos diferentes. Quando Krishna ele usa a flauta, o Balarama sempre tem um arado. E a expansão de Balarama, a primeira expansão de Balarama é Sankarshan, ou Mahasankarshan, que é quem proporciona a Krishna todos os universos espirituais, é aquele que manifesta todos os lugares de passatempo, onde Krishna vai ter seus passatempos, como Vrindavana. A energia interna de Krishna manifesta-se como Srimati Radharani. Então, Krishna e Radha desfrutam de seus passatempos, né? Possuidor da energia, com a energia eterna, completa, num ambiente fornecido por Balaram, Sankarshan, e auxilia nesses passatempos de Krishna. E Sankarshan, ou Balaram, vai se expandindo em Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, né? Como Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna. Então, a expansão Vasudeva é a expansão de Krishna. E as expansões Sankarshan, de Balaram, e depois se expande em Aniruddha e Pradyumna. Por isso que o modo de consciência pura, ou Shuddha Sattva, é chamado também de Vasudeva, porque é nesse estado que podemos compreender a suprema personalidade de Deus. E aqui, Prabhupada nos explica, né, dessas expansões quádruplas, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha. Essas 4 expansões, elas auxiliam depois na criação de todos esses elementos materiais, como as expansões posteriores, né, de Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, Karanodakashayi Vishnu. Só que eles são diferentes em natureza porque são expansões plenárias de Krishna. E nós somos apenas uma expansão diminuta de Krishna. Mas tanto nós quanto Krishna, com essas expansões, nós somos conhecidos como Kshetragya, aqueles que conhecem o campo de atividade. Só que o nosso campo de atividade é esse campo diminuto, que é referente às nossas atividades do dia a dia, no nosso pequeno âmbito de atividade. Enquanto que Super-alma, Krishna, é o Kshetragya que conhece tudo, todos os campos. Essa é a grande diferença. Qualitativamente, ambos são conhecedores, porém, quantitativamente, a capacidade de conhecimento das expansões plenárias de Krishna é uma capacidade absoluta, enquanto a nossa capacidade é uma capacidade diminuta. Então,
Prabhupada continua explicando aqui, né, que para que nós possamos nos render a Krishna, ou melhor, para que nós possamos nos livrar da natureza material, nós precisamos nos render a Krishna. Mas Prabhupada explica que na Bhagavad Gita, Krishna diz que após muitíssimos nascimentos é que alguém se rende a Vasudeva, ou Krishna. E uma grande alma assim é rara. No entanto, Krishna também vem em Kali Yuga como Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Ele arromba o tesouro do serviço devocional, o tesouro da rendição a Krishna, e começa a distribuir esse tesouro. E quando ele arromba esse tesouro, Premadana, ele, embora seja Krishna, ele se diz que é muito amor por Krishna, e ele sozinho não consegue distribuir. Ele pede ajuda aos seus associados devotos e devotos dos devotos, né? Discípulos dos discípulos dos discípulos, para que venham ajudar a distribuir esse amor por Cristo. E é por isso que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu é considerado a encarnação da consciência de Cristo. E ele facilita com que nós possamos nos render e adorar a Cristo. E dessa forma, ele torna menos rara essa oportunidade de nos tornarmos grande alma, devido à sua imensa misericórdia sem causa. Outro fato interessante, relevante aqui no significado de Srila Prabhupada, é que ele diz que Sankarsana, ou Mahasankarsana, ele é responsável pela criação do ego, ou do falso ego, assim como a Niruda da mente, e ele menciona a lua, né? Então, quem tem problemas com a sua mente deve adorar a Niruda. Né? E quem tem desejo de tornar sua inteligência fixa, concentrada, deve adorar Pradyumna. E aqueles que adoram Sankarsana pode se livrar do falso ego material. E, da mesma forma, ele associa a Niruda à lua, Chandra, e associa Pradyumna a Brahma. E diz que podemos adorar Sr. Shiva para nos livrar do falso ego, podemos adorar Chandra para nos livrar dos distúrbios mentais e podemos adorar Brahma para obter uma inteligência fixa. E isso, às vezes, esse tipo de afirmações de Prabhupada parecem ser algum tipo de concessão à adoração aos semideuses. Mas, na verdade, não é. Porque, assim como Rukmini adorou Durga para obter Krishna como esposo, nós podemos adorar o Sr. Brahma, pedir inteligência fixa em Krishna, para que tenhamos inteligência fixa em Krishna, nos pés de lótus de Krishna. Encantar os nossos 16 voltas, né, do chapa do Mahamantra Hare Krishna com atenção fixa. Nós podemos adorar a lua no sentido de tentar acalmar a nossa mente para que essa mente se absorva nos pés de lótus de Krishna. Tá? E podemos adorar o Sr. Shiva pedindo que elimine o nosso ego para que o nosso verdadeiro ego, ou seja, que elimine o nosso ego materialista, nosso falso ego, para que o nosso ego verdadeiro possa adorar a Krishna. Podemos adorar, ou pedir, orar ao Sr. Ganesha que remova os obstáculos que existam no nosso serviço devocional, obstáculos que possam impedir o nosso serviço devocional. Então, esse tipo de adoração, na verdade, é adoração pedindo por serviço devocional, por consciência de Cristo. Então, isso é possível. Isso que Prabhupada menciona aqui.
adorar o Senhor Brahma, adorar o Senhor Shiva. Então, agora, quando adoramos, por exemplo, o Senhor Ganesha pedindo riquezas materiais que depois vão fazer com que nos esqueçamos de Cristo, isso deve ser evitado. Ou adorar algum outro semideus pedindo benefícios materiais que nos enredam cada vez mais na ignorância, então isso deve ser evitado. Mas se você pede ao Senhor Shiva, Yata Vaishnava Shambhu, que é um dos maiores devotos de Cristo, que ele ajude a eliminar, né, o ego, ele está sempre envolto com Sankarsana, né? E se pedirmos isso para eliminar o falso ego, para que a nossa verdadeira consciência de Krishna aflore, então isso é possível, como o Prabhupada menciona aqui. E por falar em adoração, semideuses, vale a pena lembrar que hoje é o dia de Govardhan Puja, um dia em que Krishna ele interrompeu a adoração a Indra em Vrindavana e fez com que Nanda Maharaj, todos os vaqueirinhos e vaqueirinhas, adorassem a colina de Govardhan, dizendo para eles que, na verdade, a colina de Govardhan é que mantém todas as vacas, mantém todas as pessoas, todas as opulências dos habitantes de Vrindavana, e que ela deveria ser adorada no lugar de Indra. É claro que o Senhor Indra, embora seja Deva, não, seja alguém situado corretamente, que seja um devoto ainda de Krishna, embora sendo um devoto de Krishna, influenciado, né, pelo modo da paixão, de que fez com que ele acreditasse na sua importância, porque ele é o rei, o grande predominador dos planetas celestiais, o grande rei de todos os planetas celestiais. Ele ficou inflado, né? Como nós falamos, né? A gíria dos devotos, ficou cheio de si, cheio de alta importância, né? Ficou dominado pelo modo da paixão e resolveu desafiar Krishna, lançando nuvens de chuva, torrente de chuva e raios e relâmpagos. Chamou a própria Samvartaka, nuvem que aparece na hora do dilúvio universal, da destruição do universo. E Krishna, simplesmente para mostrar a Indra a sua superioridade, mostrar a sua verdadeira natureza como a suprema personalidade de Deus, ele ergue a colina de Govardhan com o dedo da mão esquerda, o dedinho mais fraquinho, né? E assim e abrigou todos os habitantes de Vrindavana com suas vaquinhas, seus bezerros. E daí, até que o Senhor Indra, observando aquilo, caiu em si e viu que ele estava na frente, ou desafiando a suprema personalidade de Deus. E aí, dessa forma, ele se prostra aos pés de lótus de Krishna, oferece orações belíssimas a Krishna e recupera, né? Cobra a sua consciência de devoto e volta aos planetas celestiais. Abençoado por Krishna, né? Podemos dizer assim. Então, como estamos aqui no Rio de Janeiro, hoje vocês estão convidados, né, a ir ao Rio Bhakti Center, templo da ISKCON, né, aqui no Rio de Janeiro. E a programação de hoje é que às 17h30 temos canto de mantras, às 18h abertura do altar com Damodarastaka. Estamos no mês de Damodara, né? Não podemos esquecer. Então, vocês que devem ir, puderem ir, vão ao templo oferecer as suas mechinhas, né, ao Senhor Damodara. 18h, então, Damodarastaka no altar, Shishigonitai, Shishijagannatha, Baladev Subhadra.
Às 18h30 tem uma palestra especial, 18h30, com Govinda e Mohini. Às 19h30, Govardhan Puja. Vamos adorar com eles Govardhan, seguindo o exemplo de Krishna. E às 20 horas vai ser servido a famosa prassada, o jantar vegetariano. Então todos estão convidados a partir das 17h30 até às 20 horas participar do festival de Govardhan Puja, né? Já que estamos também aqui na sessão de anúncios, é bom lembrar que este ano é o ano em que comemoramos os 50 anos da ISKCON do Brasil. A ISKCON do Brasil foi fundada em 1975, em fevereiro de 1975, então já tem 50 anos e 8 meses, foi quando foi constituída a ata de criação da ISKCON. Os devotos já estavam aqui, já viam o movimento, mas ele não era, a ISKCON não era oficialmente constituída com seus estatutos e tal. Então, a ISKCON foi oficialmente fundada em 1975. Então, este ano, estamos comemorando meio século de ISKCON do Brasil. Tá? Então, e hoje é o dia auspicioso da colina, o dia de Govardhan Puja, o dia que adoramos a colina de Govardhan. Bom, então eu vou terminar aqui, né? Já são quase 9 horas, né? São 8:55 mais ou menos, aproximadamente, e vamos ali olhar o chat para ver se há alguma dúvida, algumas perguntas, se você quer perguntar alguma coisa ou acrescentar algum conhecimento, pode se manifestar através aqui do chat da página do Facebook, tá bom? Então, hoje nós lemos o verso 21 do 26º capítulo, o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, Yatat Sattvagunam Swacham Shantam Bhagavatapadam Yadahor Vasudevakyam Chitam Tam Mahadatmakam, o modo da bondade, que é o claro e sóbrio status da compreensão da personalidade de Deus e que geralmente é chamado de Vasudeva ou consciência, manifesta-se no Mahatattva. Então vamos dar aqui uma breve olhada. Temos alguns devotos que escreveram aqui, devotas também. Primeiro, Haridarshan. Shri Prabhupada que já reverência a Sundara Prabhu. Por favor, Haridarshan, aceite as minhas reverências. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Hare Krishna. Sérgio Pacheco, que é o nosso famoso Sanatana Dharma, Prabhu Padre. Haribol, minhas sinceras reverências, Super Prabhu Sundara Dasa Goswami Maharaj, ele é muito bondoso. Todas as glórias, Srila Prabhupada, todas as glórias, reverências, Prabhu, Hare Krishna. A ISKCON Rio de Janeiro, provavelmente é o Prabhu Paravyoma, talvez, ou Harinath, não sei dizer. Aparece como ISKCON Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro fala... cadê? Fugiu aqui de mim, espera um instantinho. Bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências ao Prabhu Sundara Dasa, as minhas, Prabhu. ISKCON Rio de Janeiro, feliz dia de Govardhan Puja para todos. Haribol. O Prabhu Paravyoma está aqui abaixo. Jai Prabhu, reverências, todas as glórias da Prabhupada. Então, possivelmente, era o Prabhu Harinata ali. Minhas reverências a ambos os Prabhus. Jai Prabhu Paravyoma, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sundarangi Devidasi.
Muito grata por essa aula tão importante. Eu que agradeço a audiência. Eu pulei um comentário aqui. Marcelo Magalhães, qual a diferença dos atributos entre nós como almas e Krishna? Então, Prabhu, muitos dos atributos são iguais. Nós, por exemplo, Krishna tem sentidos, nós temos sentidos. Krishna tem desejo, nós temos desejo. Não é? Krishna anda, caminha, né? Nós também andamos, caminhamos. Krishna gosta de se divertir, nós também. Só que a quantidade do que Krishna consegue fazer é muito superior a que nós conseguimos fazer. Por exemplo, nós conseguimos conhecer alguns assuntos, né? Alguns tópicos, alguns objetos de conhecimento que estão aqui ao nosso alcance. No entanto, Krishna tem o conhecimento supremo de tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que acontecerá, e que não é possível para nós. Mas, por exemplo, alguns dos principais atributos de Krishna nós também temos, como a nossa individualidade, né? Nossos desejos, nossa capacidade de interagir com outras pessoas, nossa capacidade de sentir prazer. Isso tudo existe originalmente na personalidade de Deus. E é por isso que também nós temos alguns desses atributos, né? Krishna é Bhagavan, ele tem todos esses atributos em grau absoluto. E nós temos algum grau desses atributos também. Mas qualitativamente, em qualidade, eles são muito próximos. Assim como, por exemplo, a analogia nesse caso é sempre fornecida na forma do mar, né? E gotas de água do mar. As gotas de água do mar também têm os atributos do mar, porém o mar ele tem coisas distintas do que cabem em uma gota de água, né? Então, tem muitos seres que vivem no mar, tem ondas, enfim, né? Tem correntezas, tem várias coisas que existem no mar. O mar é muito misterioso, muito profundo, mas não tem na gota de água do mar, né? Num pouquinho nós somos como essas gotas do mar. Temos alguns atributos, né? Temos ali água, sal, iodo, assim como tem o mar, porém de uma forma muito diminuta. Haridarshana, se as almas são criaturas, significa que elas são criadas, sim ou não? Eu acho que sim e não. Nós somos criados por Krishna como uma parte integrante de Krishna, só que o próprio Krishna é não criado. Então nós, nesse sentido, também somos não criados, ou seja, não há um momento em que apareçamos. Não existe um momento anterior à nossa criação. Assim como não há um momento anterior à existência de Krishna, nós somos originais, como Krishna explica na Bhagavad Gita. Então, originalmente, embora nós sejamos partes integrantes de Krishna, nós temos o mesmo momento de existência que Krishna. Krishna, ele é não criado, né? Assim como nós, Adya, não nascidos. Então, em certo sentido, nós somos criações de Krishna, mas não existe um momento em que nós não tenhamos existido. Então, sim, nesse sentido, nós somos criaturas porque somos criados por Krishna. Mas nós somos criados a partir da existência eterna de Krishna. Por isso que a nossa verdadeira natureza é espiritual, não nascida, não criada. Nitya Siddha, Krishna Prema, Sadhya. Nunca houve um momento que nós não tenhamos existido, né? Então, é por isso que a alma ela já teve uma existência no mundo espiritual com Krishna antes de se aventurar aqui nessa natureza material. E é por isso que Prabhupada sempre menciona de volta ao Supremo, de volta a Krishna, a restabelecer a nossa relação perdida com Krishna. Porque a noção de tempo só existe dentro do mundo material. Por isso que, às vezes, há uma certa confusão.
tempo, antes, depois, só existe aqui no mundo material, no mundo espiritual não. Não há esse tempo. Lá é tudo eterno, é bem-aventurança e conhecimento. Outro comentário, melhor ser não criado do que mal criado. Marcelo Magalhães. Não é bom ser mal criado, especialmente mal criado com Krishna, né? Porque aí nós perdemos nossa relação doce com Krishna. Aí somos obrigados a tentar extrair prazer do corpo material, das relações corpóreas. E aí o grau de prazer também é muito diminuto. Não é? Então, se nós abrimos mão do nosso egoísmo, o falso ego, na verdade, é o egoísmo, né? Nós abrimos mão desse egoísmo e queremos o prazer de Krishna, então imediatamente nós podemos obter prazer ilimitado, ao passo que a energia externa de Krishna, esses elementos materiais, nos oferecem prazer muito limitado, junto com muitas atribulações, né? Velhice, doença, etc, etc. Tá bom? Espero ter respondido adequadamente esses questionamentos aqui de hoje e eu acho que li todos os comentários. Bom, então, feliz dia de Govardhan Puja para todos, né? Feliz ano do cinquentenário, né? Da ISKCON Brasil para todos, né? E uma excelente semana, cantem sempre Hare Krishna, sejam conscientes de Krishna, e algum dia vamos nos encontrar livres de tudo, lá no mundo espiritual, né? Ajudando Krishna em algum de seus passatempos ilimitados. Bom, Hare Bol, Hare Krishna, reverências a todos.